PSDB, evidentemente, é um partido que caminha para a sua extinção. Extinção não, né? Porque provavelmente vai entrar nessa grande fusão que a Renata Abreu e o Podemos está encabeçando. Mas, particularmente, eu acho triste o que aconteceu com o PSDB, Koba. O PSDB é um partido que já teve grandes quadros, grandes pessoas, enfim, grandes políticos, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, enfim. Goste ou não goste, foi um partido protagonista do debate público, que fez grandes homens públicos e hoje se encontra aí nessa situação que você colocou. O último que sair apaga a luz. A respeito do Eduardo Leite indicar que poderá deixar o PSDB, como está escrito aqui no nosso GC, essa decisão está mais do que tomada. Vai acompanhar tantos outros aí quadros do partido que migraram para o PSD do Gilberto Kassab, que é o novo partidão que nós teremos no Brasil agora, que de forma histórica, inclusive, desbancou o MDB na quantidade de prefeituras eleitas na última eleição. Desde a redemocratização, o MDB sempre foi o partido com mais prefeituras no Brasil. O PSD de Gilberto Kassab, nesse movimento de angariar muitos quadros de partidos que, como o PSDB, estão aí definhando, conseguiu superar o MDB nessa marca de prefeituras. Então, enfim, é mais um capítulo aí da queda, né? Ascensão e queda dos tucanos, do tucanato brasileiro. E aí, Rubens, como é que você vê? Eduardo Leite é uma figura política interessante. Ele renunciou para ser candidato a presidente da República, não foi, depois voltou, ganhou a eleição novamente. É um político jovem, é um político com ideias novas. E com essa, se ele vier mesmo para o PSD fica com o Paraná, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, governando os Santa Catarina, o Jorginho é do PL, não é? É do PL? Jorginho Melo, então fica Paraná e Rio Grande do Sul, e o PSD é o partido que mais cresce. Mas esse negócio do Eduardo Leite é mais ou menos você perguntar para uma pessoa assim, você quer ser um jovem rico ou um velho pobre? Porque ele está o PSDB está nos estertores. E como o Diego falou, é um partido que não só teve grandes quadros, mas como fez uma revolução no Brasil, que foi o Plano Real. E nunca teve a capacidade, o orgulho de bater no peito e falar, eu que estabeleci. Nunca nem abordaram esse tema em campanha eleitoral, nada. Parece que ele tem vergonha do sucesso que fez. Então, é por isso que um partido acaba. Jorginho Melo é do PL mesmo, governador de Santa Catarina. Agora, com essa movimentação do Eduardo Leite indo para o PSD, ele acaba meio que renunciando à possibilidade de ser candidato à presidência, né? Porque lá no PSD parece que já há um preferido, caso tenha candidato próprio, que é justamente o Ratinho Júnior, inclusive que já manifestou a possibilidade de ser um candidato, se tiver ambiente, apoio suficiente para ser um presidenciável. Como é que você vê esse movimento do Eduardo Leite, que já tentou lá atrás, naquela disputa que teve internamente com o João Dória, que depois não teve apoio do partido, que acabou apoiando Simone Tebet, e agora estava sendo citado como um possível, enfim. Vai acabar indo pelo mesmo caminho, vai ficar no esquecimento ali, no cantinho, porque o PSD hoje é uma máquina, a gente tem o Kassab apoiando o governador de São Paulo, que ainda é uma incógnita se Tarcísio vem ou não candidato a governador, ou se ele tentando uma reeleição, ou se mesmo ele vai tentar a presidência da República. Uhum. Se ele vier e o Ratinho Júnior não vier, e aí? Não vai ter espaço para o Eduardo Leite. Então, ele vai ficar na geladeira. Ele vai ter que pleitear um outro cargo ou aguardar uma indicação. Eu acho que é um erro muito grande que ele está fazendo. Porque, querendo ou não, até então, tínhamos 3 governadores do mesmo partido, saiu a Lira, ficou agora só do Mato Grosso, ele ainda continua, ele saindo, ele vai ser o quê? Mais um na fila do pão lá esperando? Porque a gente tem alguns que saíram e que agora estão tentando uma recolocação. E você, Alex, como é que vê esse movimento do governador Eduardo Leite? Bom, Kobayashi, quando você pega o movimento do próprio Leite, desde a questão das tragédias, na minha concepção, principalmente quando o lado econômico do Estado, né, que passou por muita dificuldade, eu não vi nenhuma grande iniciativa do governador em conseguir realmente retomar o processo da economia naquela mesma velocidade. Falando do meu aspecto econômico, você está falando aqui de Estado. E aí, quando você entra numa disputa presidencial, né, que tem outros nomes fortes, né, que estão sendo cotados, muitos deles, apesar de não ter sido oficializado, mas o próprio Tarcísio, que tem feito um trabalho muito forte no estado de São Paulo, eu vejo, concordo até com a opinião da Luciana. É um candidato que
que entrando para essa corrida eleitoral, não vai ter o mesmo peso dos outros. Eu vejo que a saída, na minha opinião, talvez seria no Senado, né? E não seria, no caso, se candidatando ali um possível presidenciável, até mesmo como vice. Eu acho que o vice poderia até ser uma alternativa, na minha opinião, mas talvez o Senado pode ser um lugar que possa caber ali o próprio Eduardo Leite nesse sentido. Tá? Então, acho que é um pouco da minha opinião em relação ao trabalho que ele fez, a popularidade do Estado, né? O que ele tem de popularidade no próprio Estado e também a sua representatividade nacional vis-à-vis a Brasília. Você acha que é um caminho natural ser senador, Eduardo Leite? Olha, eu não sei se é um caminho natural, Koba, porque, como você disse aqui, essa troca, esse dilema que o Eduardo Leite enfrenta entre PSDB e PSD é aquela história, eu vou ser o rei dos ratos ou eu vou ser um rato entre reis. Ele acaba trocando uma posição de destaque, de número 1 de um partido, para ser mais um ali nos quadros do PSD. E certamente muitos interesses políticos estarão envolvidos aí e uma vaga no Senado sempre é algo que nós brincamos, né? Dentro dos partidos é disputada no soco. Então, o Eduardo Leite vai ter que superar lideranças políticas, algumas às vezes que são mais maturadas, às vezes nem não para a opinião popular, mas dentro da própria estrutura partidária, que nós sabemos que numa eleição do Senado é muito mais importante que você tenha um apoio massivo do partido do que a própria adesão popular. Isso se comprova até mesmo pelos senadores que nós temos eleitos hoje. Você que está em casa nos acompanhando, se pergunte aí mentalmente quem são os senadores do seu estado. Provavelmente você não sabe, porque essas pessoas se elegeram com um forte aparato do partido e não necessariamente por ter um apoio popular, de serem pessoas, personalidades populares. Então, eu entendo que é um possível caminho, mas não um caminho natural. Você acha Diego, o senador é o segundo melhor emprego do mundo. Com certeza. Primeiro é presidente da CBF, o segundo é 8 anos com aquela estrutura, com visibilidade, mandando pra caramba, é um empregaço. Mas você viu que depois dos aumentos na CBF, não só o presidente está se dando bem lá, tem vários outros cargos bons na CBF. Isso rende uma pauta no programa inteiro. Isso aí, vai ter cartorário largando cartório para ir ser dirigente da CBF. Mas vocês veem o Eduardo Leite, por exemplo, ele está num contexto também que é bem discutido dentro do PSDB, que foi a falta de oxigenação dos seus quadros, né? O PSDB chegou no nível que está para muitos justamente porque apostou nas mesmas pessoas, a cada eleição os mesmos nomes, não gerou uma nova geração de políticos, enfim. E o Eduardo Leite veio desses mais novos como sendo o contraponto. Falando, não, olha aqui, uma novidade, olha um jovem no PSDB. Se ele sair, aí que não tem mesmo a prova de renovação no PSDB, né, Diego? Não, sobra um quadro ou outro. Você foi também da juventude do PSDB? Não, fui nada. Não, porque a gente tem vários conhecidos nossos que foram da juventude. Da juventude do PSDB. Imagina hoje, ser juventude do PSDB hoje está com 55 anos. Não é nada de etarismo. Olha lá. Aqui, mas pelo amor de Deus, né? O PSDB de fato é um partido que não se oxigenou. Mas aí, Koba... Assim como o PT não se oxigena também. Eu vou fazer uma defesa aqui do PSDB nesse sentido, porque isso é cultural da política brasileira. Nós não temos partidos políticos que estruturalmente investem em novos quadros, que formam ali a sua divisão de base para criar novos políticos em potencial. Eu particularmente, não consigo pensar em nenhum partido aqui. O PT, de forma muito emblemática... O PL tem feito isso. Tem uma dependência da figura, inclusive, do presidente Lula. O que se diz por aí é que, com a saída do Lula da frente das atividades do PT, seja pela morte do presidente, que já se encontra com uma idade avançada, ou por qualquer outro motivo, vai fragmentar o partido em diversos outros PTs. Dizem que tem cerca de 5 ou 6 micropartidos nascendo dentro do próprio PT. E isso, o PL, de certa forma, faz isso, mas o PL é um partido desse novo movimento de partidos de massa, partidos muito grandes, como é também o União Brasil, como é o PSD. E aí não necessariamente se investem em novos quadros, né? É meio que uma aglutinação de quadros. No PL nós temos a figura do Nicolas Ferreira, que é um político jovem, mas que ocasionalmente está no PL, não foi formado pelo PL. É um cara que buscou ali o seu protagonismo. Mas eu acho que falta muito disso na política brasileira. Partidos que pensem no dia de amanhã, não só do poder pelo poder, mas pensem na estrutura partidária como algo a se perpetuar a longo prazo. A gente tem no PL o Nicolas, a gente tem aqui em São Paulo Pavanato, Fernando Holliday, no Rio de Janeiro a gente tem o Satier, também vereador.
em Curitiba, aquele outro jovem, eu acho que não é do PL, é do Partido Novo, é o Guilherme Kilter. Isso. Também, eles têm esse movimento. Na direita parece que tem mais esse movimento. Até, por exemplo, o MBL, né, que tem aqui, fez vereadora em São Paulo, Amanda Vetorazzo, tem deputado estadual. Parece que a direita organiza melhor essa oxigenação. Tem uma base que é o novo, o jovem novo, que é a preparação de potenciais políticos para o futuro. Que eles começam lá com a meninada com 16 anos de idade, já se filiam ao partido e é feito todo um trabalho. Só que é um partido pequeno e que tem uma representatividade muito pequena lá em Aí quando a gente olha para a esquerda, essas novas lideranças jovens não estão no partido do presidente. A gente tem no PSB a Tabata e o namorado, João Campos. A gente tem no PSOL uma série de jovens também sendo eleitos. Mas fala aí, você, um jovem do PT. Não tem, né? Obama, uma coisa rapidinho, vamos lá. Rapidão demais. Ó, o partido precisa passar uma ideia para a sociedade. Sim. Ou senão ele vira um conglomerado de políticos com densidade eleitoral. O PT talvez passe a ideia de partido dos pobres. Para quem tem mais de 100 anos, o MDB passa a ideia de democratização. Né? O PSDB, para quem tem mais de 70, passa a ideia de estabilização da moeda. E o PL passa hoje a ideia de ser o partido do Bolsonaro. Então, esses são... Então, o PSDB ficou sem história e o MDB também.